Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Meu time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer. Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Nascido em Trindade e formado nas categorias de base do Goiás, Wilson Pereira Carvalho brilhou na lateral direita entre os anos 80 e 90. No Botafogo, onde foi campeão brasileiro em 1995, se tornou Wilson Goiano. Foi pelas mãos de Luiz Felipe Scolari que Wilson Goiano deixou o meio-campo e se fixou como lateral direito. Um dos melhores dos últimos tempos do Goiás em sua posição. Formando um lado direito infernal, com o ponta Niltinho, Wilson Goiano deu muitas assistências para consagrar Túlio Maravilha em seu início de carreira. Ao todo, Wilsinho conquistou 5 títulos estaduais pelo Goiás, sendo que esteve presente no primeiro tricampeonato da história esmeraldina, entre 1989 e 1991. Esteve também em uma das derrotas mais duras, a perda do título da Copa do Brasil em 90 contra o Flamengo. Mas a carreira de Wilson Goiano foi vitoriosa tanto no Verdão como no time da Estrela Solitária. Pelo futebol, Wilsinho realizou vários sonhos, da bicicleta Monarch até o apartamento que sempre quis. Hoje, Wilson ajuda na formação de novos jogadores em sua querida Trindade. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. Uma foi com o Herman, que era o nosso lateral esquerdo. Ele bem na quina do campo, ele fechou o Garrincha. Aí preparou para dar um carrinho nele. E ali estava cheio de gente. O Garrincha chutou a bola por baixo dele, pulou por cima dele e ele derrubou uns 10 torcedores lá, querendo fora de campo, né? A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem oferecimento das Tintas Colatex, pintando com arte, e a Rede da Construção, a sua vizinha para toda obra. Na edição deste final de semana, nosso personagem será Wilson Pereira Carvalho, Wilson Goiano. História no Goiás, no Botafogo, campeão brasileiro, por Wilson Goiano. Quem é o Wilson Goiano? Wilson Goiano, acho que um interiorano, né? Nasci na Trindade e consegui aí jogar muito tempo aí no futebol aí. Como é que foi
em Trindade. Você nasceu em Trindade, foi mesmo, Wilson? Como é que era a sua infância? Como é que tava a sua infância? Uai, Vinícius, minha infância foi normal. Eu acho que foi de uma criança feliz e com dificuldade, como todo mundo sabe, mas sim, dificuldades na parte de acesso a luxo, essas coisas, porque minha família vem de uma família humilde, né? Mas nunca faltou nada pra gente, né? Então, não posso lamentar nada do que a gente viveu e só tem alegria da minha infância. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Meu pai e minha mãe a vida toda trabalharam no comércio, né? Inclusive a visão que eu tenho de minha mãe e meu pai sempre foi trabalhando num mercadinho, no mercado. Até hoje eles não querem parar, a gente fica pegando no pé dele para ver se quer descansar. Eu falei, descansar de quê? A gente precisa trabalhar. Então a gente não impõe nada e deixa e leva a vida lá. São conhecidos, são tradicionais na cidade, toda a cidade inteira conhece e acho que passaram a vida muito feliz ali. E a diversão da molecada lá em Trindade já era a bola mesmo ou tinha outras coisas também? O que vocês faziam quando era criança? A cidade do interior normalmente é mais tranquilo, né? Tranquilo. Eu vou te falar, viu? A lembrança da minha infância, se não tivesse bola, eu acho que não teria infância não, porque tudo está relacionado ao futebol. Acho que eu poderia dizer? Estudava e jogava bola de manhã, à tarde e à noite. Então, acordava jogando bola e dormia jogando bola. Estudava mesmo, sim? Estudava, rapaz. Eu gostava de estudar, mas intervalo na folga era bola. Tinha que ter bola. Então, quando não estava estudando, estava jogando bola. Tanto é que, você falando aí do gosto por estudar, que depois que você pendurou a chuteira, você voltou para o banco da faculdade, né, e se formou. Exatamente. Eu tinha essa vontade, né? Tinha essa vontade de ter um curso superior, né? E um dos motivos que eu parei de jogar novo, assim, com 34 anos, tava inteiro, nunca tive, graças a Deus, nunca tive uma lesão, tava inteiro, dava para ter jogado aí sem roubar, como o povo fala aí, que eu teria condição de ter jogado até 40 anos, tranquilo. Graças a Deus sempre fui privilegiado na parte física, nunca tive lesão e sempre fui sadio. Então daria tranquilamente para jogar sem ter aquele rótulo de ladrão, né? E você foi o primeiro jogador da sua família? Teve outros jogadores? Seu pai jogava bola? Não, meu pai conta que jogou bola, mas não lembro não, mas minha família, sim, o Rubinho, que hoje é o treinador lá do Tacão, né, da categoria, ele é meu tio. E ele começou uma carreira brilhante, né, mas infelizmente quando ele foi pro São Paulo, quando ele esteve no São Paulo, ele teve uma lesão e isso, na época, ele não conseguiu superar isso e parou com 27, 28 anos. Então essa lesão interrompeu uma carreira promissora que ele ia ter. Então foi um dos grandes incentivadores para mim seguir no caminho, foi ele. E quando que veio esse estalo? A primeira vez que falou assim, eu quero ser jogador de futebol, eu vou começar a treinar para isso. Foi lá em Trindade mesmo? Você lembra do seu primeiro professor? Como que foi essa história? Não, sinceramente, a gente não tem essa dimensão que eu não pensava que eu ia chegar onde eu cheguei, não. Tinha ali, a gente vivia num mundo muito pequeno, né, pra gente pensar assim, de ter uma pretensão de chegar, olhar, a gente via na televisão, via jogo do Maracanã, olhar e falar, porra, aquilo ali é outro plano, aquilo ali não adianta a gente sonhar com isso, né? Então a gente tem a vida normal ali e jogando e as coisas vai acontecendo, uma coisa vai chamando a outra, a gente vai sem essa pretensão toda, mas o dia que eu vi que dava para jogar futebol, que tinha que ser no futebol, foi, eu já estava aqui no Goiás aí foi primeiro, tava com 16 anos, acho que foi aí o Zé Mário, foi o Carlos Alberto Silva, acho. Não, foi o Zé Mário me convocou para um jogo, fiquei no banco e entrei no final, me colocou no finalzinho. Aí
Nunca tinha visto dinheiro na vida. Aí ganhamos o jogo, rapaz. Pegamos um bicho bom. Tipo assim, hoje, pro dinheiro de hoje, ganhamos um bicho de R$1.000. Aí eu cheguei em casa com esse dinheiro, mostrei pra minha mãe, ó. Ganhei no jogo hoje, negócio é o seguinte. Não vou estudar mais não. Vou jogar, meu negócio é bola. Vou jogar bola. Agora o negócio é bola. Mas e os estudos? Falei, se fica pra depois. Vou jogar bola. Vou ganhar dinheiro jogando bola. Aí foi aí que eu, com 16 anos assim, que eu falei, agora eu vou. Até então o futebol era assim, eu jogava bola. Minha diversão, com tudo quanto é pelada, campeonato, não sei o que, não tinha aquele foco do profissional mesmo. Eu era um peladeiro nato. Mas o primeiro dinheiro que eu vi no futebol, eu comprei eu tenho uma bicicleta, até hoje ela tá lá. Eu vendo qualquer coisa que eu tenho, uma bicicleta azul da Monarca, assim, é que eu andei muito tempo. Qualquer coisa meu, eu vendo, mas essa bicicleta eu não vendo não. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei no futebol. Então foi isso aí que foi o start, assim, falar assim, eu vou ser um profissional. E com esse dinheiro conquistado no bicho, e o fato do seu tio, Rubinho, também ter sido jogador, facilitou o fato de você chegar para os seus pais e falar assim, pai, eu quero ser jogador, porque não era uma profissão bem vista como é hoje, né? Nesse início dos anos 2000, nesse século 21, agora virou profissão de projeção. Antes era o cara que não queria fazer nada na vida e queria só jogar bola. Exatamente, Vinícius, eu participei dessa época aí, ó. Eu fui dessa época aí tive história de pai vetar o namoro com a filha porque eu era jogador de futebol. Peguei essa aí que fala, não, isso não tem futuro não, esse cara não quer trabalhar, só quer jogar bola. Então peguei essa época aí. Eu costumo brincar assim, falar, eu duvido se o Kaká tivesse começado no Goiás, se ele tinha sido o Caio Ribeiro, se eles tinham sido jogador profissional, porque são de família rica. Eles começaram jogando, foi no São Paulo, que tinha tudo do bom e do melhor. Eu queria ver ele dormir debaixo pegar ônibus aí, de comer arroz, feijão, tudo. Eu queria ver, lembrando que na casa deles eles têm tudo do bom e melhor. Não seguiram não, eles iam para outro lado. Então começar a carreira naquela época era muito difícil. Wilson, no próximo bloco a gente vai querer saber sobre sua chegada no Goiás, como é que houve esse contato, início dessa trajetória de muitos títulos e muito sucesso. Combinado? Combinado, estamos aguardando. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já! Linha do Tempo. Década de 50. No dia 26 de julho de 1953, a União Esportiva Comércio e Indústria recebeu o Ipiranga de Anápolis no Estádio Olímpico pelo Campeonato Goiano. O time goianiense aplicou uma goleada por 5-0 sobre os ipiranguistas. Os gols da União foram anotados por Fábio, Garrote, Lisita, Carlile e Tarzan. Treinada por Teodorico José da Silva, a União foi escalada com Jocelino, Saci e Divino, além de Alcides, Manduca e Olacir. A linha goleadora com Tarzan, Carlile, Lisita, Garrote e Fábio. Década de 90. No dia 26 de julho de 1998, o Goiás visitou o Vitória, em Salvador, no Barradão, e bateu a equipe rubro-negra por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois tentos esmeraldinos foram anotados pelo meia Ranielli. O Goiás, de Gilson Nunes, teve em campo naquele dia Ricardo Pinto, Reidner, depois Araújo, Célio Silva, Richard e Marquinhos, Túlio, Josué e Ranielli, Fernandão, Aloysio Chulapa, depois Ronildo, Alex Dias, depois Guará. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias hoje, conhecendo um pouco da trajetória, da história de Wilson Pereira Carvalho. Wilson goiano, natural de Trindade, hoje formado em Direito e tem até OAB, João Paulo de Medeiros. É o advogado Wilson goiano, mas foi craque de bola também e começou a vida no futebol aqui no Goiás. Eu quero saber como que foi essa transição, sair de Trindade para vir para cá. Você ia e voltava todos os dias ou veio morar aqui na concentração? Eu comecei no Goiás em 1983, que eu cheguei aqui, no sistema... O meu tio, o Rubinho, ele já estava no Goiânia, já fazia sucesso no futebol goiano, foi a época do auge dele. E ele tinha trabalhado com o Zé Gomes, Roberto, que na seleção goiana de júnior. O Roberto era o supervisor do Goiás na época, né? Trabalhava na base. Aí ele conversou com o Roberto e marcou aí. E o Roberto foi e deu maior moral aí, me apresentou aí e tal. E eu comecei aí, no começo muito difícil porque eu era franzininho, rapaz, era só o osso, só. E na época eu peguei um treinador que o treinador gostava de jogador forte, rapaz, gostava de jogador forte. Então até eu ambientar aqui foi difícil. Inclusive cheguei até no começo desse time, desse infantil, né? Porque hoje é sub-20, sub não sei o que e tal. Na época era dente de leite, infantil, juvenil. Cheguei no dente de leite aí o treinador foi e não me queria porque eu era franzininho. Aí na época o Matinha e o finado Gonçalino já tinha visto eu treinar e eles seguraram, falaram, não, você não vai embora não. Aí inclusive na época eu fiquei treinando na categoria do Matinha, com os meninos mais novos, porque o Matinha não queria que eu fosse embora, né? Que eu tinha sido dispensado pelo outro treinador. Aí na época, o outro treinador saiu, aí eu subi já, e os meninos achavam que eu era gato, né? Porque eu fiquei um ano treinando com a categoria mais nova, mas eu só jogava amistoso, tudo com o Matinha, porque eu não podia jogar campeonato. Mas pouca gente sabia que eu era mais velho, mas na realidade ele me segurou para mim não ser mandado embora, porque o outro treinador não me queria. Aí já no ano seguinte eu já nunca mais fui reserva. Aí no ano já peguei, já estava ambientado aqui dentro, já morava aqui dentro na concentração, tá até olhando aqui, continua do mesmo jeito, não sei como é que tá lá dentro, mas a visão aqui tá do mesmo jeito da minha época, de quantos anos atrás? Mais de 20 anos atrás, tá do mesmo jeito. Wilson, e para um menino de uma condição simples, sair de Trindade, é pertinho, mas sair de uma cidade do interior, vir morar longe dos pais, morar na concentração, como é que era a Serrinha aqui, onde a gente vê um espaço bonito, legal? O que você lembra desse primeiro dia? O que era a Serrinha? O que era a estrutura do Goiás? Nossa, o que era? Isso aqui não tinha tanto de prédio aqui, ó. Não tinha tanto de prédio aqui, tinha um prédiozinho aqui, outro ali. E tinha o campo de cima aqui, da minha época, tinha esse campo de cima e a concentração aqui. A gente treinava 2 da tarde e tinha que fazer tudo até 4 da tarde, que 4 da tarde o profissional chegava para treinar, não podia ter ninguém dentro do campo. Então tinha que fazer tudo. E isso aqui em volta da Serrinha aqui, um alambradozinho, tudo. Que bom que a gente ajudou a construir isso aqui. E aqui nessa parte onde é o estádio, hoje a gente fazia corrida, o treinador que eu fazia botava a gente para correr. Até uma história engraçada que eu lembro, já mais adulto um pouco, tava eu e um amigo da época do juvenil. Aí tinha um prédio, um dos poucos prédios que tem atrás do gol ali. Aí a gente olhando assim, conversando, correndo devagarzinho, eu falei assim, ainda quero morar aqui, ó. Aí o cara olhou assim e falou assim,
ficou rindo, né? Ficou rindo, brincando. Aí hoje eu moro em frente, rapaz. Um dos primeiros dinheiros que eu consegui comprar, eu comprei um apartamento em frente, rapaz. Então eu moro em frente, eu acho que um sonho que se realizou, se confirmou. Olhando aqui, Wilson, com seus 20 anos, você disputou a Copa São Paulo em 1989, né? Você só ia fazer 21 em novembro, então podia participar. Que lembrança você tem daquela semifinal, daquela competição onde o Goiás, pelo menos na base, começou a se projetar no cenário nacional? É um pouco até de tristeza, assim, porque a gente sabia que nós tínhamos time para ser campeão daquela taça, né? O time nosso era muito bom. Matinha, treinador, uma campanha, a primeira fase nossa foi surpreendente, todo mundo, foi a sensação da Copa. Mas aquela época, a Copa São Paulo, acho que até hoje, né, pela final, ser no dia do aniversário de São Paulo, eles tinham forçava a barra para dar time de São Paulo na final, né? E o único paulista que estava na época era a Portuguesa do Denner. E nós fizemos uma semifinal contra a Portuguesa. Aí foi o acho que fator determinante. Acho que a arbitragem naquele dia favoreceu demais. Começamos ganhando o jogo de 1-0, né? O árbitro ajudou um pouco e eles tinham Denner. Denner com certeza, vou te falar, foi entre os 5 melhores jogadores que eu joguei contra. Tá disparado. O moleque foi fenômeno. Acho que se não tivesse acontecido aquela fatalidade, ele teria sido aí, teria botado o nome dele definitivo, consolidado no futebol brasileiro. Para encerrar contigo nesse segundo bloco, aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, Wilson, a gente destaca o tricampeonato, esse primeiro da história do Goiás. Que história, que fato marcante tem desse período assim que tá vivo na sua memória? Foi muito comemorado, né? Porque o Goiás, a vida toda, ele era... O Vila tinha... O maior rival do Goiás era o Vila. O Vila tem o Tetra, né? Tinha o Tetra. E sempre que a gente ganhava, foi bicampeão em 86. Aí a torcida do Vila ia jogar contra o Vila, gritando Tetra campeão, essas coisas. Então era uma maneira deles cutucarem o Goiás, né? Então o Goiás o Goiás nunca tinha sido nem tri, né? E quando nós conseguimos esse tricampeonato, vislumbrou uma possível quebra nessa sequência do Vila, né? Que só foi quebrado depois, acho que foi na época do Fernandão, Alex, né? Eles conseguiram quebrar isso aí, mas nessa época a gente já visualizava essa possível, tanto é que em 92 nós fizemos a final contra o Goiatuba, perdemos, e depois em 93 perdemos a final pro Vila. Então nós tínhamos time para ter ganho. De 86 até 93 nós fizemos a final, né? Foram 8 finais que eu participei. Então dessas 8 eu acho que nós tínhamos time para ter ganho os 8 campeonatos. Nós ganhamos 5, mas perdemos 3. Desses 3 eu lamento também que a gente tinha mais time para ter ganho. Wilson, agora esse time tinha você surgindo, Niltinho, e tinha também o Túlio Maravilha, que acabou sendo um dos grandes artilheiros até do futebol brasileiro. Mas ele te deve muito jantar, muito almoço? Como é que é essa história? Porque você consagrou ele várias vezes também, né? Nada, o Túlio não me deve nada, eu devo pra ele. Aquele homem fez gol demais, deu bicho demais pra nós, tá doido. Isso aí foi dentro daquilo que cada um era importante dentro do clube, né? Se eu não fizesse aquilo, se eu não conseguisse fazer essas jogadas, com certeza eu não ia jogar, eu ia ter outro. Então eu fazia a minha parte e ele fazia a dele. Então esse homem deu bicho demais pra nós, tá doido.
E no próximo bloco, Wilson, nós vamos relembrar um pouquinho dos jogos Goiás e Flamengo nesse período aí, no final da década de 80 e início da década de 90. Um confronto que tem muita história, não é mesmo? Nossa, muita história. No próximo bloco, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Rafael Bessa, nós teremos ainda muito mais detalhes, muito mais histórias. Fique ligado. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Goiás e Flamengo inauguraram o estádio Arapucão, em Jataí, no dia 29 de setembro de 1996. Os cariocas venceram por 3-1. Os gols rubro-negros foram marcados por Fábio Baiano, Bebeto e Marques. Jax descontou para os esmeraldinos. Além da inauguração do estádio Arapucão, esse jogo teve outra curiosidade. Esta foi a única partida em que o Goiás foi comandado pelo técnico Valdir Espinosa. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias está de volta e tem o oferecimento das tintas Colatex, pintando com arte, e a Rede da Construção, a sua vizinha, para toda obra. Neste final de semana, nesta edição, João Paulo de Medeiros, temos um convidado especial, Wilson Pereira Carvalho. Wilsinho Goiano é o nosso personagem, viveu grandes duelos contra o Flamengo. Muitos duelos importantes numa fase em que o Goiás chegou até a rivalizar, né, com o time carioca, o rubro-negro carioca, e foi até finalista da Copa do Brasil contra o Flamengo. O que você lembra da sua primeira partida contra o Flamengo? Você ainda tem na memória essa recordação? A primeira partida contra o Flamengo foi no Maracanã em 88, a volta do Zico depois daquela lesão que ele teve com o Márcio Nunes, né? Um jogo 0-0, nós empatamos lá. Eu tava no banco nesse jogo, rapaz. A primeira lembrança assim de confrontar contra o Flamengo foi essa aí. E aí você lembrou daquele sonho que você via na televisão, falava assim, ó, o Maracanã tá distante. Aí não tava mais distante. O que você sentiu? Rapaz, o Maracanã, eu voltei agora nessa nova arena lá, não tem mesmo impacto, né? O velho Maraca, quem teve lá, teve. Quem não teve, não vai estar mais, porque realmente entrar naquele Maracanã, se subir aquele túnel e erguer a cabeça e ver aquilo ali não... É difícil descrever aquilo ali, a emoção que era. Hoje essas arenas ficaram tudo igual, né? Mas o velho Maraca era único e era aquilo fica na cabeça da gente, mas era um sonho que se realizou. Wilson, e um dos duelos marcantes na história Goiás e Flamengo é aquele da Copa do Brasil. E nessa Copa do Brasil de 1990, o Goiás empata com o Cruzeiro em Minas Gerais por 0-0, ganha em Goiânia por 4-0. Pega o Operário do Mato Grosso do Sul, vence lá por 1-0, ganha por 5-0 aqui em Goiânia. Enfrenta o Atlético Mineiro, para mim acho que foi um dos grandes jogos de vocês, e do trio inesquecível da década de 90, Wilsinho, Nilton e Túlio, que empata lá no Mineirão por 0-0 com o Atlético e vem aqui e ganha de 4-3. Esse é um jogo, assim, foi um dos duelos inesquecíveis e um dos melhores momentos que dava para colocar hoje no DVD, mas no VHS desse trio. Ah, com certeza, foi fantástico. Isso aí, esse ano de 90, o Goiás no Serra Dourada era brincadeira como jogava. Tem até uma frase do
do finado Draulas Vaz, ele gostava de falar, e eu achava legal ele falar isso, que ele comentava, ele tinha uma participação na TV Anguera, e ele falava assim, ó, o Goiás, esse time do Goiás jogando no Serra Dourada é favorito até contra o Napoli de Maradona, Careca e Alemão. Ele falava isso, eu achava o máximo, né? Porque naquela época o Napoli era o bambambam. E ele falava assim, ó, não tenho medo, o Goiás, esse time do Goiás jogando contra o Napoli, o Goiás é favorito. Então, e era mesmo, aqui no Serra Dourada caía quantas goleadas a gente deu naquele ano, aquele time nosso aqui. Então, e esse jogo contra o Flamengo aí, sinceramente, poderia na época jogar mais 10 jogos, nós ganharia 9 e perderia não, empatou, mas foi derrota, né, porque a gente tinha que ganhar, mas foi lamentável. Aquele era um título que tinha que estar na Serrinha. Esse título de campeão da Copa do Brasil de 90 era para estar ali, ó, escrito ali no estádio ali, o campeão da Copa do Brasil de 1990. Isso aí, esse troféu tinha que estar ali na galeria da Serrinha. Acho que foi a maior derrota que eu tive, assim, lembrar assim do futebol, que eu lamento, assim, que dá pra gente ter ganho, era esse jogo aí. E hoje, até hoje, né, o torcedor esmeraldino persegue esse título nacional. A Copa do Brasil naquele momento era um torneio novo. Hoje eu acredito que ela tem muito mais, assim, importância por toda a história que já foi construída, mas naquele momento era a chance que vocês tinham na mão. O que deu errado naquele jogo especificamente para vocês não conseguirem vencer o goleiro rubro-negro naquele dia? Não, a confiança era muito grande. A gente achava que dificilmente a gente deixaria de ganhar aquele jogo aqui. Jogamos lá em Juiz de Fora, fizemos um bom jogo lá, mas aconteceu, sinceramente, eu vou falar, aconteceu coisas naquele ano. Do Reit? Não era o Reit, não, era o Marcília, né? Eu lembro que, ó, pra você ver a coincidência que teve, o árbitro que apitou lá, apitou aqui. Então isso não existe falar hoje. Por que o mesmo árbitro que apitou lá, apitou aqui? Então, e aquele ano, em 90, eu acho que um dos principais jogadores do nosso time era o Lira. O Lira, escanteio dele era perigo de gol. Falta na entrada da área era problema para a goleirada. Os caras arrumaram uma convocação pro Lira para a seleção, um jogo lá na Espanha, eu acho, e o Lira foi convocado, nem entrou no jogo, os caras não colocaram. Então, um jogo desse, o cara não podia ter tirado o Lira do nosso time. Então, foram uma série de coisas que aconteceu que a gente sente que teve a força do Flamengo naquele jogo, para fatores extracampo que ajudou a gente não conseguir esse resultado. Mas com todos isso aí, com toda essa dificuldade, eu acho que nós jogamos melhor que o Flamengo naquele jogo, e a gente daria pelo menos para ter ganho o jogo no tempo normal ali. Em 2015 houve a expectativa de que o Paulo Roberto Falcão viesse a comandar o Goiás no Campeonato Brasileiro de 2015. E você destaca isso, dessa convocação, assim, porque foi inusitada, inesperada. Qual que foi a reação do Lira ao saber que ficaria fora da decisão para jogar com a camisa para ficar no banco, né, depois com a camisa da seleção brasileira? Não, ele ficou indignado, ele não queria ir, ele queria jogar a final. Ele fez de tudo. Nós pedíamos para ele, porque era a primeira convocação da carreira dele também, né? Então era um fato marcante para ele, mas num momento impróprio. Ele poderia ter outras convocações, então poderia ter sido em outra situação a convocação dele. Então acho que, sei lá o que aconteceu ali, difícil a gente falar, porque hoje o estrago foi grande, né? O estrago foi grande porque o Lira em campo, o problema pro Flamengo ia ser maior. E como é que foi? A gente volta um pouquinho. Como é que foi a viagem para Juiz de Fora, né? Ir para Juiz de Fora, a expectativa dessa primeira decisão depois de eliminar o Criciúma nos pênaltis na semifinal, vai para essa decisão do jogo 1 em Juiz de Fora, com a derrota à volta. Que você lembra dessa história? O que você lembra desse momento?
Não, a preparação foi muito boa, Vinícius. A preparação foi muito boa. Fomos para o Rio de Janeiro, ficamos lá, treinamos no Rio. De lá nós fomos para Juiz de Fora. Então teve todo a logística foi muito bem feita e bem preparado, mas e até mesmo o jogo em si, o jogo foi muito bom. E o placar de 1-0 pro Flamengo, o gol do Flamengo foi irregular. O Fernando empurrou o Jorge, subiu em cima do Jorge Batata e fez o gol. Então até esse 1-0 ficou assim, a gente sentia que era pouco. A gente fala assim, no Serra Dourada a gente atropela eles. Esse jogo foi 2 dias antes do meu aniversário. Esse jogo foi 7 de novembro de 1990. E a gente tinha, você vê que nosso time era muito melhor do que o deles, que esse jogo foi em novembro, mais ou menos em fevereiro, março, nós tivemos um jogo contra o Flamengo no Serra Dourada aqui, nós metemos 5, praticamente os personagens eram o mesmo desse jogo. Então, por isso que eu falo, se a gente jogasse 10, a gente ganharia 9, só perderia aquele. Nosso time era muito melhor que o deles. Wilsinho, no próximo bloco a gente vai passar a tratar da sua saída do Goiás, vai para o América Mineiro, depois para o futebol carioca, onde você também se consagrou. Para finalizar, então, eu queria que você falasse a importância que o Goiás teve na sua vida. Hoje você é vizinho aqui da Serrinha, mas com certeza deve ter um carinho muito especial pelo Goiás. O que ele representa para você? O Goiás representa onde tudo começou, né? Isso aqui é o começo de uma história, uma identidade hoje que eu tenho no futebol que começou aqui. E a gente tem um carinho especial pelo clube. E tudo que a gente vê aqui, a gente vai assim, já vem aqueles filmes na cabeça, os jogos, a torcida, a imprensa. Então sempre que a gente está aqui, eu acordei, olhei eu moro bem em frente mesmo, bem em frente ao campo. Então eu chego, todo dia eu olho pro campo assim e a primeira frase que vem para a cabeça é: obrigado, Senhor. Porque isso aqui, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, assim, identidade, assim, como eu devo ao começo aqui no Goiás Esporte Clube. Tá aí o Wilson Pereira Carvalho, Wilsinho, natural de Trindade, grande lateral direito da história do Goiás, falando na edição de hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E na sequência vamos relembrar um pouco mais da trajetória de Wilsinho com a camisa do Botafogo e no futebol carioca. Você está no Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Biografia. Os personagens da nossa história. O Idemar Pessoa de Oliveira foi um volante que iniciou a carreira nas categorias de base do Goiás. Em 1989, ele se transferiu para o Flamengo, onde ganhou o apelido de Ferreirinha e o carinho da torcida do time carioca. Pelo Goiás, o Idemar conquistou 3 campeonatos goianos. No Flamengo, ele foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, além de um estadual. Na sequência da carreira, o Idemar passou pelo Leão do México, Botafogo, Fluminense, Ponte Preta, São José e Paysandu, além de uma segunda passagem pelo Goiás. Atualmente, o Idemar é treinador de futebol. Ele já comandou o Penarol e o Nacional, ambos do Amazonas, o Vitória das Tabocas e o Interporto, no Tocantins. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão.
Voltamos aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, hoje com Wilson Pereira Carvalho. Talvez você não conheça por esse nome de batismo, mas Wilson Goiano é inesquecível na história esmeraldina, principalmente como um dos grandes laterais da década no final da década de 80 e início da década de 90. Mas nem sempre foi assim, né, Wilson? Você jogava no meio e depois foi deslocado para a lateral? Exatamente, Vinícius. A vida de origem do meio campo, né? Sempre na meia, volante, primeiro volante, segundo volante, sempre fazia essa função. Mas o Goiás sempre foi rico de jogadores nessa posição. Você há de ver, na época você tinha só camisa 10, Péricles, Luvanô, Josué, o Palinha, Lenilson, que é pai do André, que está no esporte. Então são tudo, esses aí eram os camisa 10 que o Goiás tinha na época. Tinha o Wallace, tinha Fagundes, o Idemar, Carlos Alberto Santos, só fera no meio campo. Então, em 1988, eu treinava bem pra caramba, treinava bem. O Mortosa e o Filipão eram o treinador na época aqui do Goiás. Então eles sempre perguntavam pra mim se eu queria jogar, se eu queria jogar. Eu falei, quero jogar. Ele falou assim, aqui nós temos 13 jogadores de meio campo. No meio, dificilmente você vai jogar no lugar do Idemar, no lugar do Fagundes. E eu começando, eu falei, não, eu quero jogar. Ele falou assim, então se você quiser jogar, você vai ser lateral direito. Porque na época só tinha o Walter na época. E ele falou, você tem característica, você tem força, bate bem na bola, habilidade. Então hoje o futebol joga-se muito pelas laterais e você tem uma boa saída aqui. Eu falei, não, professor, quero jogar. Não, então beleza. Então a partir desse dia ele começou sempre, todos os jogos eu tava, toda a convocação, e sempre jogando um jogo aqui, outro ali, e fui me efetivando e depois nunca mais saí. Wilson, e agora eu queria que você revelasse para os nossos ouvintes na 730 do Futebol de Goiás e suas histórias. Em 93 você encerra seu período no Goiás, em 94 vai para o América disputar o Campeonato Mineiro, e aí em 94 vai para o Botafogo para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas não foi simples assim, né? Como é que foi toda essa situação até você vestir a camisa do Botafogo? Então minha saída do Goiás foi meio complicada, meio turbulenta. Para começar a minha saída, na época eu tive que ir pro América Mineiro. O América Mineiro tinha sido campeão mineiro na época, tinha um timaço, ia jogar a Copa do Brasil, né? E o seu Chico Formiga, que tinha sido nosso treinador em 91, me indicou e me levou pro América. Aí no América eu fiz um ótimo campeonato mineiro. Joguei muito naquele ano, e ao final do campeonato mineiro a preferência de compra era do América, que já tinha pago uma parte do empréstimo, mas o América tinha um problema com a CBF, que entrou na Justiça Comum, e a CBF suspendeu o América de competições oficiais por 2 anos. Aí o presidente na época do América, acho que ele está lá no América até hoje, o Marcos Salum, chegou para mim e falou que ia depositar a diferença lá e ia comprar meu passe. Aí eu falei para ele, Salum, eu não vou ficar no América só treinando não, que o América não joga campeonato, eu quero jogar campeonato brasileiro. Aí eu quero voltar pro Goiás, que lá eu jogo campeonato brasileiro. Aí foi, e como eu tinha feito um ótimo campeonato mineiro, despertou muito interesse do Atlético, do Cruzeiro, do Inter e do Flamengo. E o Goiás na época me vendeu pro Flamengo. Aí eu fui em 94, fui pro Flamengo, me apresentei lá numa segunda-feira, treinei segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, na semana de um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Sport. O Flamengo ganhou esse jogo 3-0, 3 gols de Sávio. Na sexta-feira, o finado Carlinho, treinador, ele tá dando coletivo, me chamou, falou, ô Goiano, vem cá que
o Paulo Gione e o Isaías Tinoco quer falar com você lá na sala da presidência, lá, vai lá. E nesse intervalo, sim, você já tinha ido pro Rio de Janeiro e já tinha visto a capa do Jornal dos Esportes. Ah, foi eu achei que eu tinha moral demais, né? 10 anos de Goiás, tinha feito um baita campeonato mineiro lá pelo América, né? Aí eu desembarquei no Rio, falei, tô chegando no Flamengo. Aí na época tinha aquele jornal muito famoso lá, o Jornal dos Esportes, um vermelhinho. Aí eu no aeroporto, assim, eu já desembarquei correndo pra ver as manchetes do dia, né? Já corri lá, peguei o Jornal dos Esportes, é o que eu abro a primeira página, grandão, bem assim. Flamengo contrata um lateral desconhecido. Eu falei, vixe Maria, essa batalha aqui nesse Rio de Janeiro vai ser dura. Eu achei que eu tinha moral, já tinha jogado... Quantos campeonatos brasileiros já tinha jogado, tudo, e achei que eu era conhecido. Chega no Rio, o cara me bota uma manchete dessa, Flamengo contrata um lateral desconhecido. Falei, beleza. Aí fui lá, me apresentei, treinei. Na sexta-feira, o Carlinho foi e me falou isso. Falou, vai lá na sala da presidência que tá tendo um problema com sua documentação lá, e eu quero que você estreie domingo. Eu falei, beleza, vou lá. Aí cheguei lá, falei, o que tá acontecendo? Aí, o Edmundo Silva lá falou assim, não, o teu presidente lá não mandou a liberação, não. Vai aí, dá uma... Liga aqui pra ele, que se ele mandar um documento aí pelo fax, a gente consegue dar entrada aqui, dá um jeito, você estreia domingo. Falei, então beleza, vou ligar. Aí liguei pro Raimundo Queiroz. Raimundo Queiroz falou, eu falei, Raimundo, e aí, o que tá acontecendo? O Carlinho eu tava treinando agora, o Carlinho me tirou do treino, porque tô com problema da documentação, o que tá acontecendo? O Raimundo falou, você tá onde? Eu falei, eu tô aqui na presidência, tá eu, Isaías Tinoco, Paulo Gione e o Edmundo. Ele falou assim, negócio é o seguinte, só escuta o que eu vou te falar. Mandei uma PTA pra você, hoje à noite, você já vai pro Galeão, embarca, vem pra Goiânia, e eu vou estar te esperando lá, a gente conversa. Falei, beleza. Aí... E como é que foi sua reação com aquela turma assim, tipo, já sei que eu não vou ficar... Não, o Raimundo falou, eu confiava muito nele, que a gente era amigo, tudo, a gente é amigo, e ele falou, você confia em mim, né? Falei, confio, né? Falei, beleza, então só escuta isso aí e vem embora que vou te botar num negócio bom. Quando ele falou que é um negócio bom, eu falei, só lamento, né? Aí eu olhei pros caras, e os caras, e aí? Eu falei, não, tô indo embora. Mandou, falou que o negócio melou e não tem negócio mais que o Flamengo não, eu tenho que ir embora. Então tô indo embora hoje. Agradeço aí, tudo aí, fui lá, agradeci o Carlinho, despedi os jogadores lá e voltei. Cheguei e o Raimundo falou, segunda-feira você desembarca no Rio de Janeiro, que nós te vendemos pro Botafogo. Eu falei, que beleza, então vambora. Aí chega no Rio de Janeiro, já corri pro Jornal dos Esportes, né? Agora vai ter coisa boa, né? Aí já tá lá a briga, né? Botafogo rouba a lateral que tava no Flamengo. Aí de um jogador desconhecido eu já fui polêmico. Então até nisso minha chegada no Rio já foi... Já mudou o tom, de desconhecido já fui para as manchetes, foi no final de semana nas páginas, falei, então já mudou tudo, então foi muito bom. Aí no Botafogo foi tudo de bom, aí eu tinha aqui mesmo, era pro Botafogo. E como que foi a sua chegada, assim, no seu primeiro jogo, Botafogo e Flamengo? Chegou a ter algum problema dos flamenguistas? Você falou que eles eram enjoados, né? Mas teve algum problema? Porque você esteve no Flamengo e foi defender o rival. Eles pegaram muito no seu pé? O flamenguista nunca gostou de mim, cara. Nunca gostou de mim, porque além disso aí, além desse problema de eu ter saído do Flamengo e ter ido pro Botafogo, eu sempre fui envolvido com polêmica com o Sávio, né? Nós tivemos o jogo Botafogo e Flamengo, era o Botafogo e Flamengo e o Wilson Goiano e Sávio. Então a imprensa sempre explorava esse lado, né? Porque ia a faísca, saía a faísca, essa disputa aí. Você viveu num ambiente no Rio de Janeiro que tinha... Renato Gaúcho falava daqui, Romário dali, Edmundo rebatia daqui, tinha Túlio rebatia. O Túlio não deixava por menos. Era gostoso viver essa época? Que história boa você tem desse período lá no Flamengo com esse tipo de relação? Sempre. O carioca em si, ele gosta disso aí, né? Você vê agora, essa semana tivemos aquela declaração do Eurico lá com o Fluminense, então é a cara do carioca isso aí, essa zoação, isso aí, essa pilha pra
Que os caras pegam a pilha mesmo, os caras gostam dessa resenha, dessa disputa. E comigo mesmo aconteceu, era eu e Sávio. Eu e Sávio era um capítulo à parte. Então todo Botafogo e Flamengo sabia que ia ter era a mesma provocação, e já lembro o Cerdeira, o árbitro, ele já chegava, antes de começar o jogo, Goiano, já vi, vocês maneiram aí, porque senão vai sair os dois, hein, tal. Eu falei, não, eu quero jogar bola, isso é papo de imprensa, não tem nada disso não. E nesse trabalho, nessa negociação, Goiás, Flamengo, Goiás, Botafogo, um VHS te salvou? É verdade, foi nesse período que eu estava no Flamengo, o Luiz Orlando, que era o empresário do Túlio, ele veio com o Carlos Augusto Montenegro aqui em Goiânia, né, porque o Túlio estava no Sion, estava querendo voltar para o Brasil, e uma parte da venda do Túlio era do Goiás, eles vieram aqui para negociar com o Goiás. Aí quando chegou aqui em Goiânia, o Montenegro vendo um VHS de gols do Túlio, os gols do Túlio muito parecidos, né? Nesse VHS, jogada pela direita, chegava, tabelava, eu, Nilton e tudo, e a gente cruzava e o Túlio fazia gol lá, né? E o Montenegro achou interessante isso aí na época e falou, mas vem cá, esse gol desse rapaz aqui, tudo sempre parecido, quem são esses rapazes que metem a bola aqui e tal? Aí o Raimundo na época falou, não, esse aqui é o Wilson, inclusive nós estamos negociando ele pro Flamengo. Aí o Montenegro falou, tá negociando? Falei, não, mas acho que vai dar certo não, os caras não pagaram. Aí o Montenegro falou, não, então para tudo, vamos fazer aí, vamos fazer uma composição aqui, eu quero ele e quero o Túlio. Aí na época o Túlio entrou por 1.200.000 e eu fui por 600 e fez o pacotão por 1.800.000 e fechou o negócio. Então o VHS realmente adiantou nossa vida aí. Campeão brasileiro em 1995 com a camisa do Botafogo, do Tereza Herrera em 96, Taça Guanabara, Taça Rio estadual de 97, Rio São Paulo 98, estadual de 99 com a camisa do Coritiba, encerrou a carreira com a camisa do Gama e hoje tem um centro de treinamentos, Wilson? Foi uma forma que eu encontrei para voltar pro futebol, porque eu nunca tive a ideia de ser treinador, de ser preparador físico, dirigente, empresário. Eu sempre me senti desconfortável nessa função. Então, quando a gente para de jogar, fica um vazio muito grande, rapaz. Você sai, você não para de jogar futebol porque você quer, você é obrigado, você vai sendo empurrado, é traumático, é uma coisa traumática. Aí olhei e tal, e acabei montando um centro esportivo. A gente tem hoje a faixa de 300 garotos e o projeto continua firme. Molecada, cada dia aparece um moleque melhor que o outro, pegamos uma região boa. E eu acredito que num espaço de uns mais 2 anos a gente vai estar distribuindo jogadores bons aí para o futebol brasileiro. Wilson, muito obrigado pela sua atenção, por dispor um pouco do seu tempo aos nossos ouvintes e a nós, para a gente conhecer um pouco mais da sua trajetória como jogador aqui no futebol goiano. Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço, Vinícius, João. Eu acho bom demais voltar a ter esse contato, porque, como falei, a gente sai do meio, a gente não para porque quer, a gente é obrigado a sair. Então, a gente sempre encontra pessoas, torcedores, principalmente o pessoal, os moleques lá da escolinha não lembram de mim jogando, né? Mas o pessoal das antigas, todo o pessoal às vezes quer saber o que a gente está fazendo, por onde a gente anda. Então, é sempre legal a gente participar desse tipo de programa, e eu fico muito feliz todas as vezes que eu sou convidado. Wilson Pereira Carvalho, natural de Trindade, lateral direito, um dos grandes laterais da história do Goiás e também do futebol brasileiro, foi o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Rafael Bessa, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, o que vem? Vem agora o quadro para finalizar mais uma edição especial do Futebol de Goiás, o Museu do Gol.
hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira gol! É hora de Museu do Gol. Adversários pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Flamengo já se enfrentaram em Cuiabá, na Arena Pantanal. Mandante da partida no ano passado, a equipe esmeraldina vendeu a organização do confronto por cerca de R$1 milhão. Por isso, da partida ter acontecido em um dos palcos da Copa do Mundo de 2014. Em campo, vitória do Goiás. O time comandado pelo técnico Ricardo Drubski bateu o Flamengo por 1-0 com gol de Samuel. E o futebol de Goiás e suas histórias relembra a vitória esmeraldina na voz do narrador Hugo Sérgio. E atenção que vamos repetir o gol. Raparacau no comando é Gabriel. Chicote comeu na boca do Godo Verde. Chega por ali, o corte é feito, limpa, afasta. Meteu por cima o Thiago Mendes. Raparacau com o Eric. Puxa o contra-ataque, engata, quinta aí, Verdão. Eric escapuliu, olha o gol pintando. Já passou o Samuel, bateu pela direita, encaixou. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Gol! Gol! Verdão é do Goiás, Samuel, 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 em silêncio, o torcedor do Flamengo na Arena Pantanal, fica em silêncio e bata palmas pra ele, Samuel, 25, etapa final, ele conhece o caminho do gol, eu estou embriagado de tanta emoção, emociona, Verdão tá lá, vai na fé, ele foi, entrou pra marcar, Samuel, dono do gol do fundo do barbante, é noite verde, vibra torcedor do Verdão em todo o Brasil, cadê o grito da torcida do Flamengo? Eu não escuto a festa em campo é do Verdão, 1-0 atropela, bate sem dó, sensacional Verdão, em silêncio, Arena Pantanal, aqui é Verdão do fundo do gol, Samuel, Goiás 0 Flamengo. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui mais uma edição do Futebol de Goiás e suas histórias, a edição de número 67 do nosso programa, que faz parte do grupo Futebol de Goiás. Agradecendo a participação nesta edição especial com Wilson Goiano, que ajustou aí na sua agenda para bater um papo com nossa equipe, abraçando e agradecendo a audiência de Hamilton Tavares, do Marco Antônio do Shopping do Escritório e a todos os fãs do Futebol de Goiás. Acesse www.futeboldegoias.com.br. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.